Estão ali Sim. sorrindo para a vida também. E a Fernanda me contou aqui no e-mail que foi a partir de um material de evangelização, que foi a partir da medalha das duas cruzes, que ela começou a rezar pedindo a Deus a graça de engravidar. Então ela mostrou aqui o fruto dessa oração. Então, de fato, gente, eu aprendi isso aqui no Sorrindo para a Vida. Em cada material de evangelização, existe a salvação materializada. Você toca, de alguma forma produz um efeito salvífico. Então não é o produto pelo produto, não é uma camiseta, não é um pano de prato, não é um acessório, não. Existe ali uma graça especial. Então faça essa experiência e inclusive partilhe conosco. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o endereço para você partilhar, mandar as fotinhos, mandar o testemunho. Meus irmãos, eu vou pedir a vocês e a quem está em casa também, muita seriedade com... A gente sempre tem, né? Mas eu queria enfatizar com esse testemunho que eu vou trazer. Eu confesso que quando eu li hoje pela manhã, eu consagrei esta jovem, essa moça, a Nossa Senhora, e agradeço já a ela a coragem de deixar esse testemunho. E eu louvei a Deus, meus irmãos, por toda a libertação que a Canção Nova faz em nós, missionários, porque nós também experimentamos. Eu peço a Deus a graça de sempre experimentar, mas a graça que Deus tem derramado na vida das pessoas. E você que é sócio, entenda o seu valor e a sua importância nessa obra, porque olha só a libertação que você proporcionou a uma alma. Ela diz assim: oi Val, bom dia. Olá, bancada querida. Gostaria de não ser identificada, mas gostaria que fosse lido o meu testemunho, Val, para que as mulheres possam ser ajudadas. Eu tenho 35 anos e desde os meus 15 anos me relaciono com homens casados. Tudo começou quando conheci um homem e me apaixonei. Ele escondeu de mim que era casado, só depois que eu descobri. Cheguei da escola triste. Minha mãe percebeu e me perguntou o que eu tinha. E eu falei: mãe, fulano é casado. Minha mãe olhou e disse assim: e daí? Você quer ele para casar? Nossa, Val, eu não tinha noção das coisas e me senti motivada a continuar com aquela nojeira. E eu continuei. Dali em diante, o fato de alguém ser casado não era empecilho para mim. Pelo contrário, era normal. Me acostumei, tive inúmeros casos e me apegava ao fato de eu não querer que eles se separassem da família. E eu usava isso para justificar o tipo de vida que eu levava. E foram muitos. Até que eu conheci a Canção Nova. E ouvindo Sorrindo para a Vida, eu costumo chamar inclusive o Márcio de mensageiro de Deus, porque Deus falava comigo e fala comigo, não importa a situação que eu esteja passando, Deus fala comigo através desse programa, seja de cunho profissional, de cunho familiar ou qualquer outra coisa. Deus vem em cima da situação e fala comigo através de vocês. Aos poucos, fui tomando consciência do que estava acontecendo comigo, do que eu estava fazendo comigo e o que eu estava fazendo a Deus. E nos últimos tempos, Val, Deus vem trabalhando pesado comigo em relação ao adultério. Cada palavra que eu ouço, eu levo um puxão de orelha e Deus vai libertando a minha vida. Através da minha mãe, que era católica, ela colocou entre aspas, viu? Mas que tinha também um pé no ocultismo. E através dela eu me viciei em coisas ocultas. Eu vivia fazendo simpatias, banhos, usava amuletos, consultava tarô, enfim. Essa sujeira toda não dava um passo sem consultar as cartas. E um dia o Márcio tocou muito nesses assuntos. E eu renunciei, joguei tudo fora, tudo que fosse do ocultismo. Parei de ver cartas, horóscopos. Não foi fácil. Qualquer situação eu queria dar um jeito. Mas aí eu comecei a pedir o Espírito Santo. Eu rezava a oração de São Bento. Nestas últimas semanas comecei a fazer renúncia. Teve uma noite
que eu estava meio entre estado de sono e acordada. Tive a sensação até que eu estava sendo levantada da cama. Fiquei meio assombrada, sem voz. Eu não conseguia nem me mexer para rezar o Pai Nosso. Eu misturava Pai Nosso com creio em Deus Pai, mas eu tive forças para em pensamento dizer: eu sou de Cristo, não tenho medo de você. E aquelas coisas pararam de acontecer. Comprei a Bíblia, pois a Bíblia que a minha mãe me deixou, ela usava para coisas ocultas. E eu tive esta conversa que eu partilhei com vocês, ela contando ainda, viu? Com a minha mãe quando eu tinha 15 anos. Mas no ano seguinte, minha mãe faleceu com câncer. Na época eu não entendi o porquê Deus me tirou a minha mãe, eu estava com 16 anos. Minha mãe também era de uma vida desregrada, traía meu padrasto, ou seja, essa jovem não tinha o pai também. Às vezes me dizia palavras duras, me rogava pragas. Dizia que quando ela morresse que eu iria sofrer. E na verdade eu sofri muito. Sofro até hoje. Houve vezes que minha mãe dizia que parecia que eu era Satanás. E eu não sabia como uma mãe podia dizer isso a uma criança. Mas eu não entendia que às vezes a gente ouve algumas coisas e ela estava num momento de raiva. Hoje eu sei, Val, graças à Canção Nova, Deus não me deixou órfã. Na verdade, Deus estava me salvando da minha própria mãe, porque ela não tinha condições de me educar na fé. Eu já a perdoei por tudo. Ela deveria ter me repreendido naquela tarde em que falei daquele homem casado. Mas não foi assim. Mas graças à Canção Nova, eu falei para Deus: não posso, Senhor, voltar no tempo. Não há um botão que eu aperte e volte àquela tarde. Nem pelo resto dos anos atrás que me comportei como uma prostituta. Mas eu posso mudar a história a partir deste momento. E esse desgosto eu não dou mais a Deus. Deus me fez bonita, Val, e não me fez para ser usada como lixo. E tudo isso eu aprendi com a Canção Nova. Eu pedi perdão a Deus por todas as mulheres que eu causei sofrimento, pois sei que mesmo eu nunca tendo querido que eles se separassem delas, uma terceira pessoa entra no matrimônio, causa uma devassidão. Desde criança eu entrava no catecismo, mas eu não concluía. Eu tinha um sonho de poder me confessar, de comungar, de ser digna de Cristo. E a Canção Nova está trazendo isso. Essa mudança aparentemente tardia. A Deus eu devo a vocês, meus irmãos. Hoje eu sou sócia. Sou uma pessoa que de fato tem uma vida transformada. E ela diz: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deus abençoe a todos vocês. Que testemunho fortíssimo, não é? Meu Deus. Deus abençoe, né? O coração da gente enche por testemunho tão forte desse, que acontece diariamente, né? Isso patrocinado por você, que contribui com a Canção Nova. Olha o que você patrocina. Deus abençoe, minha irmã. Essa coragem de começar de novo. Deus te ama. Deus te ama muito. Que lindo o seu testemunho. Vai em frente, que lindo. E a gente vai percebendo assim, Tiago, Wilson, Diácono, você, a beleza e a profundidade das palavras que são aqui proferidas. A gente sabe que a palavra de uma mãe tem poder, né? Existe uma autoridade, mas maior poder de fato tem Deus. E tirou ela de uma vida, como ela mesma disse, de um comportamento de prostituta para um comportamento de uma cristã. E aí eu me recordo aqui, Diácono, a gente vai dar sequência, o Tiago e os meninos vão comentar também, mas de um testemunho que eu li há mais ou menos há uns 20 dias atrás, de uma moça de Goiás. E ela dizia assim, Diácono, eu até procurei aqui nas coisas, porque foi numa cartinha, ela me disse assim, na carta, ela passou 20 anos na prostituição. 20 anos. Ela se prostituía, começou para sustentar as 2 filhas. E ela disse que, sem querer, mas por uma amizade, ela foi num encontro, num fim de semana no Dia dos Pais, há uns 10 anos atrás no Goiás. E quem estava pregando era o Senhor. E ela disse que no encontro o Senhor falava de pai e de tudo mais. O pai dela já era falecido, tinha abandonado a família. Ela falou que se sentiu muito tocada.
mas que houve um momento que o Senhor disse assim, eu vou abraçar uma pessoa aqui, vou escolher alguém para dar um abraço, e é o abraço de Deus na vida dessa pessoa. E o Senhor escolheu justamente essa moça, que estava há 20 anos na prostituição. E ela dizia, Val, o diácono foi lá, me deu um abraço e eu chorei compulsivamente. Eu li esse testemunho aqui. Legal. E ela disse assim, e naquele abraço a minha vida mudou. Eu não sabia quem era a Canção Nova. Foi aí que eu fui perguntar o que era a Canção Nova, de onde tinha vindo aquele homem. E aí ela foi descobrir que aquele homem era um diácono de uma comunidade que se chamava Canção Nova. Começou a assistir a TV Canção Nova e ela dizia, Val, tem 10 anos que eu sou do grupo de oração, eu sou da paróquia, eu sou casada, que eu não era. Tenho minha família, meus filhos são sócios e inclusive ela é evangelizadora porta a porta. E ela diz, eu dou esse testemunho de vida transformada, da prostituição à mulher casada, de quem não tinha Deus a uma intercessora e evangelizadora. E ela disse, tudo isso por causa da Canção Nova. Então não é em vão, meus irmãos, a vida que nós levamos. Obrigada, diácono, por ser quem o Senhor é. E também não é em vão Sócio Canção Nova que investe nessa obra e que faz vidas sendo transformadas pelo Brasil e mundo afora. Maravilha. Emocionante, né, gente? A gente fica meio engasgado, né? O que Deus faz. Se Deus, com uma queixada de burro, Sansão, ele venceu o exército, um burro inteiro, o que ele não vai fazer? Então ele faz realmente muitas obras maravilhosas. A gente tem que só louvar a Deus, porque realmente é Deus quem faz tudo isso. E nós estamos na tomada. Nós somos membros da Canção Nova. Quando a gente está na Canção Nova e é membro e ama o fundador, está na tomada, está na obediência, está no amor, a gente está na tomada, está ligado ali, ó. O fio é grande. Então a gente vai e leva essa graça do carisma da Canção Nova. Por isso que o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, diz que a Canção Nova é a casa da misericórdia. Quando você chega aqui, você entra nesse santuário. E onde a gente vai, a gente leva aquele mesmo abraço. Me recordava quando a Val disse sobre o abraço do diácono, quando a gente leu o evangelho daquele filho pródigo, ele disse que morreu num abraço o mal que eu fiz. Então tudo aquilo que é a história daquela mulher, tudo aquilo que a gente vive, que a gente passa, quando a gente chega aqui diante desse abraço, morre tudo, zera tudo. E a gente começa então essa vida nova. Por isso que a Canção Nova é a casa da misericórdia. Vem então ser abraçado por esse Deus, sentir-se assim, muito amado, muito amada, porque é esse amor que vai nos curando e que vai transformando as nossas vidas. Receba esse abraço aí onde você estiver agora, tá bom? A gente quer ser esses braços do Pai, de Deus, desse carisma que a gente está ligado, como o diácono partilhava aqui, dizia, o nosso fundador diz isso. A Canção Nova é a casa da misericórdia. Deixa ela te envolver então. Vamos para a frase do dia? Nesse mês mariano, a gente traz as frases dessa caixinha aqui, preparada para você, organizada pela querida Sônia Venâncio, a Sônia do Terço. A gente traz essa frase de Nossa Senhora. Depois a gente canta com o Renilson, a gente canta com o Aracaju aqui. já. Onde Nossa Senhora é de casa, o diabo não entra. Onde está a mãe, a perturbação não prevalece, o medo não vence. Frase do querido Papa Francisco, mais uma vez para você. Onde Nossa Senhora é de casa, o diabo não entra. Onde está a mãe, a perturbação não prevalece, o medo não vence. Frase do nosso querido Papa Francisco. Vamos cantar. Vamos cantar nos preparando para a palavra que será semeada em nossos corações. Eu não sei o que tem habitado o seu coração nesta manhã, mas creia e acredite que tudo pode ser transformado e mudado pela força da oração. Por isso cantemos, preparando o nosso coração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado, pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão.
Acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado, pela força da oração. Acredite, creia hoje. Com Jesus, tudo pode ser mudado, pela força da oração. E a palavra de Deus para nós hoje está no livro de Jó. Jó 2, versículo 10. O livro de Jó é um midrash, como se fosse um conto, uma história, que traz muitas lições para nós, né? Queria começar essa manhã mandando um beijo para Paula Jardim. A Paula Guimarães, a bela Paula Guimarães, minha comadre querida, que Deus a abençoe. O Eto também, que é aniversário dele hoje. E isso aí, né, puxando gente? o Jardim, Um o Hélio abraço. Silva Jardim, aniversário dele amamos, hoje. Eto. Grande abraço pro Eto. Tudo que você vê construído aqui para cima da terra, embaixo da terra, o Eto construiu. E as transmissoras, o sistema Canção Nova, o cofundador nessa parte aí é o Jardim. Um abraço, meu querido. Deus abençoe no dia de hoje. E a palavra de Deus hoje para nós, Jó 2, 10, diz assim: Ele respondeu: falas como uma insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios. Para quem Jó está falando isso? Para sua mulher. A sua mulher, diante do que Jó estava passando, que ele tinha 7 filhos, 3 filhas. Os filhos se reuniam para fazer festa, um na casa do outro, né? E o pai depois puxava para rezar depois. Aí veio dar notícia: olha, estavam lá, deu um vento lá, derrubou a casa, morreu todos os seus filhos. Morreu os 10 filhos de Jó. Os animais roubaram tudo, cada um dando uma notícia. Então a mulher, né, deveria dar um apoio. Ela vem, um versículo antes, para Jó, diante da situação. E a gente tem amigos assim, né? A mulher fala para ele assim: você ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Nossa Senhora, ô mulherzinha. Nossa vida. Mas Jó, o que diz em outro versículo 22 antes, apesar de tudo, Jó não pecou pelas palavras. Eu estou escrevendo um livro, esse livro comecei a escrever antes da pandemia, devia ter lançado ele antes da pandemia, mas vai sair uma hora, está saindo. Porque, por que Deus? Eu queria falar hoje com você, e Valdene, os testemunhos, as pessoas às vezes falam: por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que, Deus? Por quê? Eu te pedi, o Senhor não me ouviu. Por que, Deus? Por que esse sofrimento? E quando é o sofrimento de outra pessoa, que a gente ama, que a gente sente impotente, que a gente não pode fazer nada. O sofrimento de um pai, de uma mãe, de um irmão, ou de um amigo querido, que a gente tem aquele amigo, e você fala: Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Né? E muitos, quando não entendem algo de sua vida, uma situação difícil, dolorosa, inexplicável, que ninguém consegue explicar, ficam duvidando primeiro do quê? Da existência de Deus. A matemática é muito simples nessa hora, que a tentação faz. Se Deus existe, por que eu estou sofrendo por isso? Se Deus existe, como é que essa criança está com câncer? Se Deus existe, por que eu pedi para meu pai, uma pessoa tão boa, está sofrendo tanto? Não merece, por quê? Por quê? E esse porquê vai atormentando. Deus existe, como é que o povo está passando por isso? Como é que Deus deixa isso? Como é que Deus deixa acontecer uma situação dessa? Eu não consigo entender. Por que, Deus? Então esses pensamentos, na hora da tentação, eles vão atormentando a gente. E
Muitas vezes, nessa hora, é que as pessoas vão buscando soluções fáceis, né? Ah, mas na igreja tal lá, tem um pastor lá que ele resolve tudo. A pessoa vai lá, escuta aquelas palavras, ou vai buscando aí benzedores, tantas palavras, para sair daquela situação, aquele desespero. E muitas vezes, as próprias pessoas próximas não têm respostas para nós. Aqui é interessante, é que, um pouquinho mais para frente, fala da chegada dos 3 amigos. Chegaram 3 amigos para consolar Jó. Mas quando eles viram a situação de Jó, que estava tão feia, olha só que eles sentaram-se ao lado dele por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra. Pensou? Pois viam como era atroz a dor de Jó. Foi para consolar Jó. Mas chegaram lá, ele viu tanta tragédia, que eles ficaram 7 dias lá, quieto. Porque muitas vezes, aquela hora dura, que a pessoa precisa, não é de conselho. Ah, se conforma, Deus quis assim. Ai, que coisa horrível isso, falar para a pessoa que perdeu um filho no acidente de carro. Deus quis isso. Pelo amor de Deus. Melhor você ficar quietinho mesmo. Ou então dá um abraço, como eu dei um abraço na moça lá. Se a presença. Porque muitas vezes a gente tem que ser presente ali, ficar do lado ali. Tô aqui. Dá aquele abraço, fala, estou aqui com você. Às vezes as palavras não vêm. Olha, esses amigos ficaram aqui 7 dias, 7 noites, sem dizer uma palavra para Jó. Eram amigos dele, ficaram ali quietinho, sendo presença. Então esses pensamentos, na hora da provação, na hora do sofrimento, eles atormentam a gente. Você dorme pensando nele, acorda pensando neles, passa o dia pensando neles. Você parece estar andando assim, parece que você sai do seu corpo e está assistindo a sua vida, né? Você está fazendo as coisas, mas o pensamento está longe. Aquilo vai te atormentando. Mas, interessante, esses pensamentos, eles não vêm sozinhos. Esses pensamentos, eles vêm com de ordens. A gente nem percebe isso. No mundo sobrenatural, esses pensamentos que a gente tem da dúvida da existência de Deus, se Deus existe, Deus não existe, por que eu passo isso, por que eu passo aquilo, ele vem com ordens. Tipo assim, as ordens que vêm, desiste de tudo. Não é verdade? Que as pessoas, no momento do sofrimento, têm vontade, vou largar tudo. Primeiro que ela fala, vou largar tudo. Deus me abandonou. Eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais. Vem um pensamento de desistir. Você já teve esse pensamento na hora dura, do sofrimento? Teve essa vontade de desistir? Eles vêm acompanhados de ordens. São ordens que a tentação dá com esse pensamento negativo acolhido dentro de você. Desiste de tudo. Não adianta tentar. Não adianta. Pega, não resolve mais. Pragueja. Começa a falar mal, praguejar, reclamar. As pessoas começam a falar. Contra um fala, contra outro fala. Conta para o outro, vai contando. E cada vez que ela conta, ela ressente. Né? O ressentimento da situação que aconteceu. Quando ela fala de novo, ela volta a sentir novamente. Né? É como a mulher de Jó. E pessoas próximas. Quando uma pessoa que é longe da gente, que a gente nem vai muito com a cara, fala uma coisa, a gente fala, fala em pequeno, que se dane-se. Se dane-se. Mas quando uma pessoa próxima, a mulher de Jó, a esposa de Jó, vendo também, tudo que os amigos viram, ficaram quietos. Mas ela também não sabia ficar quieta, falou assim, ei, você vai ficar ainda na sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre de uma vez. E ele falou, você fala como uma insensata. Aquela mulher também estava sofrida, ela perdeu 10 filhos. Ela perdeu os bens todos. Construiu a sua vida junto com Jó. Ela estava atormentada por esses pensamentos. E uma pessoa atormentada, ela não fala a partir da fé, muitas vezes. Ela fala a partir do que ela está sentindo. Ela sentia muita mágoa. Imagine uma mãe que perdeu 10 filhos, que perdeu tudo, que ajudou o marido a construir. E ela pede a Jó que renegue a Deus. Jó fala, não.
Interessante que a nota fala assim, desses versículos: provado em seu corpo, desafiado por sua esposa, Jó mantém o respeito a Deus. Então, provado em seu corpo, com uma lepra no corpo, se coçava com telhas, imagina. Desafiado por sua esposa, falou: renega a Deus. Para com o negócio de... Não está tentando rezar não, para. Morre. Mas com que amargura, com que peso Jó ouviu isso da sua própria mulher. Com tudo isso, Jó mantém o quê? O respeito a Deus. Então a mesma coisa, você, meu irmão, minha irmã, que passa por um momento difícil de dor, de sofrimento, você que passa por aquele momento esperando o resultado de uma biópsia, não é? Se está com câncer, não está com câncer, você sofrendo com o seu pai internado na UTI há muitos anos, há muito tempo, você que passa por uma situação difícil, o que Deus pede de você hoje, que você mantenha o respeito a Deus. E mesmo que você não entenda, nós estamos vendo um tempo hoje que tudo tem explicação. E a pior coisa é você receber uma explicação que você não pediu opinião, você não pediu, eu não pedi não. As pessoas querem explicar, hoje, nossa senhora, tem muito os coxos aí, né? Os coxos querem explicar tudo tem que explicar. Os passos sempre para aquele lado, aquele lá, explica. Tem hora que a explicação não adianta aquela explicação. A gente não quer aquela explicação, a gente quer a solução, e naquele momento não tem. Então, esta frase que a gente escuta de uma pessoa que a gente ama, de uma pessoa que de dentro de casa, como no caso da mulher de Jó, dói muito. Dói ou não dói? Você já ouviu essa frase? Uma pessoa que você ama fala assim: não aguento mais não. Larga isso aí. Deixa para lá. Deus não existe. Quando você ouve a frase de alguém que você ama, do seu marido, sua esposa, um filho, um pai, uma mãe que às vezes fala para a gente, fala para o filho isso, na hora da dor. Porque o sentimento de tristeza, decepção, qualquer outro sentimento negativo, ele vem com muitas ordens juntos. A gente não consegue discernir na hora, mas esse sentimento, Deus me abandonou, Deus me largou, quando é atacada a sua fé, ele vem com ordens implícitas nele, assim, ó, embutidas, que você não consegue decodificar na hora. Tipo assim, não coma. Não é assim, algumas pessoas, a pessoa perde o apetite, para de comer, come só um pouquinho, e começa a ficar fraca, começa a ficar doente mesmo. Mas ela começou a ficar doente como? Acolhendo sentimento de negação de Deus. Ou então, coma muito, a pessoa começa a comer demais, outros comem demais, começa a comer compulsivamente, abre a geladeira e come, e chocolate, e começa a engordar, começa a passar mal, e o médico falando: para com isso, né? Ontem eu vi um programa maravilhoso do Ronaldo, a pessoa falando, porque é um mito, a pessoa falar assim: eu sou gordo, assim, mas eu não como nada, não sei por que eu engordo. Todo gordinho é mentiroso, meu. Não tem, se você parar de comer, você vai emagrecer. Se você comer, você vai engordar. Não tem esse negócio, eu sou gordinho, eu não sei por que eu engordo. Sabe, sim, você vai lá e né? Então, todo gordinho é feliz, mas é mentiroso. Tem sempre uma coisinha ali que você... Então, ou falar: coma muito. Toma todas. A vontade de beber. O cara vai lá e bebe. Esse tempo de pandemia, então, né? Bebe. E aí, aquele sentimento de tristeza vai tomando conta. Só que isso é nível inconsciente, a pessoa não percebe. Mas o que aconteceu? Ela acolheu aquele sentimento de negação de Deus, como ela não entendeu aquela situação, vem esses sentimentos como ordens. Fique em pânico. Mesma hora, a pessoa começa a ficar em pânico. Tem crises, né? De pressão alta, de taquicardia, falta de ar, né? Fuja, abandone tudo. Chore. A pessoa chora. Fique mal-humorado. São ordens. Tranque-se no seu quarto. Não fale com ninguém. E até chegar aquelas coisas terríveis de
Tire a sua vida. Já falo com você, não faça isso. Não escute essa voz. Não escute essas ordens que esses sentimentos negativos que você acolheu no seu coração estão te dando. Não escute. Porque você não entende, não quer dizer que Deus te abandonou. Quer dizer que você não entende. Quer dizer só que você não é Deus, que eu não sou Deus, que as pessoas talvez não vão ter a resposta. Então, se não ficarmos atentos, a gente vai ficar à mercê, falando muito assim, você vai ficar à mercê das dificuldades, agindo e vivendo a partir dela, da circunstância. Se as coisas estão boas ao meu lado, eu estou bem. Se piorar, eu pioro junto. Gente, a vida é muito dura, não é assim não, gente. Nossa vida tem aquele momento de dor, de sofrimento. Quando a gente vê o sofrimento da nossa família, que a gente acha que não merecia, esse meu irmão não merecia passar por isso, essa minha irmã não merecia, esse meu sobrinho, não é? Então, Jó, diante daquela palavra dura da sua mulher, ela foi muito dura com ele. Você continua na sua integridade ainda? Quer dizer, qual é a integridade? Não renegando a Deus? Amaldiçoa Deus e morre. É isso que as pessoas falam para nós às vezes. Mas diante de tudo que Jó estava passando, a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens, tudo que Jó estava sofrendo, nessa hora dura, não é? Ele reagiu e falou, não. Ele reagiu. Você fala como uma insensata. Você não está aí uma palavra de sabedoria. Se nós aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos aceitar também a infelicidade. E mais uma vez tem um chavão no livro de Jó. Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Às vezes a gente não entende. Mas não entender não é uma blasfêmia. Eu digo, não entendo. Estou com um amigo meu lá, o Afonso, lá dos Marins, o Leão da Montanha, o maior guia da Serra dos Marins, Serra do Itaguaí do Pico aqui. O homem que trabalha na lavoura, e o terreno que ele trabalha é assim, ó. Ele vai capinando esse morro lá para cima, desce. Conserta carro, moto, instala serpentina no fogão a lenha, encanador, eletricista, marceneiro, faz a desova da truta na mão, mais de 10 profissões. E ele teve um AVC, um derrame esses dias. Está lutando pela vida. Afonso, você vai vencer essa. Afonso aqui da Serra dos Marins. Um guerreiro, um homem, né, de Deus. Está lutando. Que dor que eu soube quando eu vi o Afonso na cadeira de rodas, mas reagindo, já querendo mexer as pernas, já mexendo onde ele não mexia, mexendo a perna. Você vai sair dessa, meu irmão. Que reação maravilhosa na hora da dor, não deixar a insensatez falar no nosso coração, como a mulher de Jó. Que quando dói, a gente fala besteira. É que não fala a palavra, só sai. Não é verdade? Então, que reação maravilhosa na hora da insensatez. Que quando ela fala no nosso coração, na hora da dor, sai da nossa boca a palavra pesada, contaminada. O nosso coração, sentimentos ruins. Mesmo que a gente não fala, parece que Deus nos rejeita. E pessoas nos atormentam também. A tentação, ela fica rondando para nos fazer passar, pecar pelas palavras ditas ou sentidas. Essas palavras lá. Beba, coma muito, desista, xingue, blasfeme, renegue a Deus, como falou a mulher de Jó. A tentação vem, vai, o que adianta? E às vezes as pessoas de cara falam, quem já não ouviu isso? Você reza tanto, aí ó, o que adiantou? Sua reza. Imagina você rezando. Se você não rezasse, então, como é que estaria a sua situação? Então, minha gente, nós somos desafiados por Deus. Jó, na hora daquela dor toda que ele estava passando, acumulada pela sua mulher, que estava muito mais sofrida que ele, disse assim,
se aceitamos de Deus, nós aceitamos de Deus a felicidade, por que não vamos aceitar a infelicidade? Gente, a palavra de Deus veio dar uma lição no dia de hoje. E eu achei muito lindo vindo para cá, estava ouvindo, o Papa falou hoje sobre Jó. O Papa, acho que... O Papa... Alguém lá viu que eu ia falar sobre Jó hoje? Quem que será que está na sintonia? Então vamos ver essas coincidências. A catequese do Papa está falando sobre Jó hoje. E eu não sabia. Quando a menina me chamou, que era para vir no lugar do beiço, esses dias atrás aí, o beição não vinha, que tinha um problema no beiço, preparei ver essa palavra. Eu tenho a palavra pronta já. Eu perco o sono pensando na palavra. Mas não era hoje que era para vir, essa palavra para hoje. Então, queria dizer, com todas as forças, a você agora, se você puder chegar um pouco mais pertinho de mim aqui, ó, eu queria dizer a você, na hora da dor, aqui, onde é que eu vou? Aqui ou aqui? Aqui? Juliana. Quem? Esse aqui? Esse aqui. Onde que eu vou, gente? Fala aí, aqui. Aí já tá. Tô aqui. Na hora da dor, na hora da agonia, e pode ser agora, seja esse momento, não deixe a insensatez falar em você. Aceite a felicidade e a infelicidade que você acha que vem de Deus, que às vezes vem da nossa atitude, muitas vezes. Não peque por palavras, não maldiga Deus, não fale, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou nunca. Coitado de você se Ele tivesse te abandonado. Você não teria nem forças para dizer isso. Não fale essa besteira, essa asneira, vindo da sua dor. Deus nunca te abandonou. A tentação tem um propósito. Ela pega os nossos sofrimentos para fazer que a gente renegue a Deus, para levar a gente a maldizer, e com isso a gente se contaminar. É isso que a tentação quer. Quer pegar esse sofrimento seu, que você não oferece a Deus, você fica reclamando, querendo achar um culpado, uma culpada, culpando todo mundo. Culpa todo mundo, fulano é culpado. Você quer achar um culpado e fica procurando um culpado, atormentando todo mundo e renegando a Deus. É que você renega a Deus. Contamina o homem, não é o que entra, é o que sai pela boca do homem. Então, o objetivo do inimigo é, no final de tudo, desse sofrimento todo que você está passando, que você não nega, a gente não nega, é que, ao frigir dos ovos, como fala o mineiro, que nós mesmos manchemos nossas próprias palavras. Aí que fala que a contaminação sai da boca do homem. Porque você vai renegar a Deus e vai blasfemar. Né? Então, e as pessoas do nosso lado também vão reforçar isso, esse negativo. Na verdade, não entender as coisas da vida de Deus, o porquê da situação sofrida, não quer dizer que Deus não existe. Quer dizer que tanto Ele existe, que Ele é maior que a nossa compreensão. Então, você veja bem, volto a repetir, a dor de Jó era tão grande, que os amigos foram lá, 3 amigos falar com ele, quando eles viram a situação de Jó, ficaram quietos. E aqui fala 7 noites, 7 dias sem falar nada, só olhando. Não é assim? Aquele amigo verdadeiro, quando você está com uma situação difícil. Então, meu irmão, minha irmã, renove a sua fé. Você é um batizado, você é uma batizada, templo do Espírito Santo. O que é que você vai fazer com esse sofrimento? É muito sofrimento para ser desperdiçado. É muito sofrimento para ser desperdiçado. Ofereça a Deus a sua dor. Ofereça a Deus o que você entende, o que você não entende. Ofereça essa dor que você passa com o seu filho, com a sua filha. Que é dor maior do coração de um pai, que é a preocupação com o filho. Se ele está comendo, se ele está bebendo. Meu Deus do céu, isso dói no coração de muito pai. Ver o sofrimento do filho, o sofrimento da filha. Como Nossa Senhora viu lá, de pé junto à cruz, seu filho sendo dilacerado. A pessoa a dor dessa mãe. Você acha que ela não te entende? Nossa Senhora entende. Estou fazendo uma música, as mães que oram pelos filhos, faz tempo, aí eu demoro mesmo, né? Não adianta.
E eu falo assim, mães que oram pelos filhos, né? Muitas vezes não rezam com palavras, muitas vezes são só gemidos. Mas Jesus entende essa oração de mãe, porque está acostumado a ouvir a voz de mãe. Quando uma mãe reza, Jesus está acostumado, ele ouviu a voz da mãe dele quanto tempo? Ele ouviu e viu a mãe com ele ao pé da cruz. Então ele está acostumado a ouvir a voz de mãe. O choro de mãe, né? O choro de muitas mães que oram pelos filhos desse movimento maravilhoso, nossa querida Anja Ábido. O choro de muita gente, como o nosso pessoal do grupo de amigos, né? Nós temos pessoas já que faleceram, como a Andiara lá em Macapá, moça jovem, que faleceu. O sofrimento de muitos, que nós às vezes passamos, e nós já queremos achar uma resposta, e dar uma resposta. Não se preocupe em querer dar respostas. Preocupe-se em entregar-se na mão de Deus. Na hora do sofrimento, entregue-se nas mãos de Deus. E fique atento a essas ordens que a dor traz junto com ela. Uma dor não assumida, uma dor não entregue a Deus, um sofrimento não entregue a Deus, ele tem sementes de revolta. Porque a tentação vai querer usar aquela situação difícil que você está passando, aquela situação dolorosa, para levar você a pecar com as palavras. Jó percebeu isso. Ele tanto percebeu isso, que ele não pecou pelas palavras. Ele falou com Deus, porque Deus, ele falou, mas ele não blasfemou contra Deus, não. Ele não perdeu o respeito com Deus. Por isso que nós muitas vezes vamos consolar um doente e saímos consolados, né? A gente vê aquela pessoa de fé. Então, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, você que passa por esse sofrimento, nós temos o doutor Márcio aí, o pai dele está há 70 e poucos dias na UTI em Lorena. Sofrimento. E eles se revezam o amor dos filhos, naquele amor com o pai, está rezando com a canção nova. É isso. Tem esse meu amigo Afonso, mora atrás do Pico dos Marins. O rancho dele se chama Rancho do Bicho do Mato. Ele é o verdadeiro bicho do mato. O homem convive com as onças lá, com esse frio, gosta desse frio. E sofrendo esse momento agora, quando eu vi a foto do Afonso na cadeira de roda, chega a doer o coração. A gente fala, por que Deus? Mas entrega. Pastor Jonas tem uma música muito linda que ele fala assim: Jesus não te explica a dor, Jesus não te explica a morte, mas Ele também sofreu, morreu, viveu. Então, essa explicação não vai vir de soluções mirabolantes, como todo mundo tem uma solução hoje, não é? Todos têm solução, querem dar solução. Mas tem coisas que não é aqui vão ser respondidas, não. É só na fé. A fé que é a certeza do que não se vê. Enquanto eu falava, não sei se você está entendendo o que eu estou falando hoje, você foi percebendo aí que, nossa, eu estou com essa palavra aqui de sentimento de medo. Eu estou com essa palavra aqui de comer muito, de beber, de prostituição. Eu estou com esse sentimento aqui de largar tudo, de desânimo. Vá renunciando a isso no seu coração, falando, eu renuncio. Você que está passando por esse sofrimento, e a tentação está usando esse sofrimento para te levar, no final, que você renegue a Deus. E aí, tudo vai por água abaixo mesmo. E hoje, a canção nova, através da minha boca, está alertando você, falando, olha bem o que o inimigo está fazendo, querendo fazer com você. Mas vá renunciando a esses sentimentos que eu fui falando aqui, ó. Sentimentos de gula, desistir das coisas, de amaldiçoar a Deus, não é? Sentimentos de abandonar tudo, pânico, embriaguez, mau humor, essas ordens, não é?
de desistir, de chorar, de praguejar, de xingar. Você que fez essa semana inteira isso, causou até um problema na sua casa. Agora pega esse seu sofrimento, oferece a Deus. Você com ideia de suicídio, não faça isso. Não vai acabar o seu problema. Você vai viver eternamente no inferno. Esse sofrimento, essa dor, eternamente. Não faça isso. Não tire a sua vida. Ofereça a Deus agora o seu sofrimento. Ofereça. Do jeito que você está agora, ofereça a Deus. Ofereça. Ofereça ao Senhor o seu sofrimento. Mesmo sem entender agora por que, Senhor, por que do porquê, quem foi culpado, quem não foi. Mesmo com tantos sentimentos ruins, entregue a Deus. E outros sentimentos que eu não falei aqui. Mas eu sei que eu estou falando. Eu sei que eu estou dizendo. Eu sei que a tentação quer libertar, quer oprimir a muitas pessoas. Está oprimindo. E nesse momento que a gente apontou, como apontar um espírito que te atormentava, para você, no final, renegar a Deus. Entregue a Deus aquilo que você entende, o que você, principalmente, que você não entende das coisas de Deus, que você não é Deus. Se você entendesse tudo de Deus, ele não seria mais Deus. Caberia na sua cabeça? Não vai caber na sua cabeça. É uma dimensão de fé. E nós te entregamos, Senhor, eu te entrego, cada um agora que está chorando conosco. Você está com os prantos aí, ajoelhado agora, dizendo, sou eu essa pessoa atormentada, Senhor. Sou eu que não entendo, Senhor. Sou eu que estou sofrendo esses dias, vontade de largar tudo, de tirar minha vida, vontade de me embriagar, vontade de desistir, vontade de só chorar, ficar trancado no quarto, sentimento de raiva, de incapacidade, tanta coisa ruim. Eu renuncio a tudo isso. Eu renovo nesta manhã as promessas do meu batismo, renunciando ao pecado, renunciando ao mal. Eu renuncio, Senhor, a todos os pensamentos que vêm sobre a minha cabeça, que nem são meus. Vieram junto com a tentação, vieram junto com o sofrimento como ordens. Eu não estava percebendo, mas hoje caiu uma escama dos meus olhos. Obrigado, Senhor. Saiu esse peso do meu coração. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio. E eu, como diácono, quero dar a benção agora, neste momento. Para você ser liberto de todo esse torpor que você estava, sabe, atordoado, tanto sofrimento, tanta coisa, você não tinha forças para reagir. O Senhor te liberte e dê uma luz para você sair dessa situação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente vai cantar, mas antes disso queria só reforçar a partir dessa palavra que o diácono nos trouxe. Obrigado, diácono, pela partilha, pela palavra. Porque quando você volta um pouquinho ainda ali no capítulo 1, a gente vê que Jó já tinha perdido os filhos, o irmão mais velho, passa um furacão e leva. Então Jó fica já com o coração despedaçado. Depois de perder já esses seus familiares, seus filhos, Deus permite que o demônio, que Satanás, traga uma doença para Jó e ele fica aí desse jeito. Depois os 3 amigos vêm. É bom poder ler a palavra e ver que, além de ser tentado por Satanás e pelos acontecimentos, ele ainda foi tentado por aquilo que a esposa dele falou, para amaldiçoar Deus. E o que Deus falava ao meu coração a partir dessa partilha do diácono, que aquilo que a gente ouve, dependendo do ouvido que a gente dá para as pessoas ou para os acontecimentos, isso tem um efeito na nossa vida. Então, o que você tem ouvido? E Deus me tocava também para questionar e para trazer para a gente até as músicas que a gente ouve, viu? Porque tem música que a gente ouve que leva a gente para baixo, para o sofrimento, para a tristeza. Você fica ouvindo aquilo, o ambiente que você fica, ou é aquele funk, ou é aquele sertanejo, ou é aquele negócio que vai te colocando para baixo. Existem músicas que elas fazem mal para a gente, sabia? Não tem nada demais, eu fico aqui o dia inteiro ouvindo isso aqui, aquele sofrimento. Você vai ser uma pessoa sofrida, você vai ser uma pessoa que, porque a partir daquilo que você ouve, você vai viver. Então, preste atenção no que você está ouvindo, tá? Estou falando em Deus agora, isso mesmo, de coração. A partir dessa palavra e da partilha do diácono, eu quero dizer para você, tenha atenção ao que você tem ouvido, também de música. Aquilo que
que envolve os ambientes onde você passa, onde você... Ah, no meu carro, o que você ouve no seu carro? O que você ouve aí na sua casa? O que você ouve? Será que é a música de Deus? Será que é uma música que eleva a sua alma, o seu espírito? Que você se encontra com Deus e tem força para seguir? Ou não tem nada a ver com aquilo que você ouve aqui na Canção Nova? Ah, não tem nada a ver, agora é a palavra, depois eu ouço qualquer coisa. Não, ei, atenção a isso que você tem ouvido. O coração vai se enchendo e transbordando daquilo que ele acaba ouvindo. A fé entra pelos ouvidos. Então também tristezas, sofrimentos, murmurações, blasfêmias, entra a partir disso que você tem ouvido. Que a gente ouça agora e cante a música que vem de Deus, do céu. O Renilson já está aqui orando no Espírito, então que nós possamos ser cheios, enchidos, preenchidos por essa boa música de Deus agora. O diácono trazia, não viver de acordo com as circunstâncias. Eu fico imaginando Jó, diante do sofrimento à sua frente, as notícias que chegavam, como ele se colocava diante do Senhor. É o convite que nós fazemos a você. Com fé, cante conosco diante de toda e qualquer situação que você esteja vivendo e passando nesse momento. Creia, confie. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Canta com fé. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo, Deus é mais forte, Deus é mais forte que minha fraqueza, Deus é mais santo e a minha impureza, Deus é mais justo que a minha injustiça, Deus é mais, Deus é mais. Canta esse refrão com fé. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que diante da sua tribulação. Canta com fé. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Volta a existir você com ideia de suicídio. Renuncia esse sentimento de suicídio e morte. Deus não quer, você não está sozinho. Renuncie, eu renuncio a toda ideia de suicídio, tirar a minha vida. Eu renuncie esse sentimento. Isso não vem de Deus. E essa música vem no momento certo. Deus é mais. Repita, Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Antes de blasfemar, antes de reclamar, de murmurar, Deus é mais. Que lindo a gente também poder ver esse dom tão poderoso que Deus deu ao diácono, um dom do Espírito Santo. Me recordo que o Márcio Mendes estava aqui esses dias, diácono, além disso que a Valdênia partilhou agora conosco, do abraço que o senhor deu. Vou abraçar uma pessoa. O Márcio também trouxe uma partilha aqui de uma experiência que ele fez com o senhor numa jornada. Ele sempre fala isso. O senhor rezou por ele. Menino bom. E ele disse que dom lindo que Deus deu ao diácono, o dom da oração, o dom da cura a partir da oração também. É um dom do Espírito Santo, um dom de ciência. E a gente quer aproveitar para reforçar esse convite do aprofundamento que a gente vai ter aqui na Canção Nova mês que vem. E a partir do dia 20 de junho, de 20 a 24 e depois de 27 a 30, vai ter um aprofundamento desses dons carismáticos. Eu vou estar lá com o Márcio mesmo. Maravilhoso. Então, aí, ó, fica também o convite aqui, reforçado do Diácono Nelson. Olha as presenças, então. Diácono Nelson Corrêa, Márcio Mendes, Ironis Puldaro, vai estar também o nosso querido Frei Josué. Como a gente tem um carinho. Esse homem aí. Esse homem, né, Diácono? Santo homem de Deus. Beijo. E ele tem esse dom, um dom muito apurado, assim, de ciência, um dom do Espírito maravilhoso. Ele vai estar também nesse aprofundamento. Padre Edmilson também. Nossa!
Fogo. Caramba, Fogaréu, meu a Deus. a gente que conhece aqui, você, olha, se você não conhece, olha, é impressionante o que Deus faz a partir desses grandes homens de Deus. Então, Padre Edmilson, Rubão, nosso querido Rubão aí também, Cassiano, Salete Ferreira, muitas participações especiais, como a do próprio diácono, dons carismáticos. Esse aprofundamento você precisa fazer, então já corre lá para se inscrever. Já tem aqui também o QR Code na tela, mas está bem facinho para você entrar lá. Se você não consegue fazer aí via celular, você entra lá, aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos, para participar com a gente desse aprofundamento maravilhoso, poderoso. Descobrir também os dons do Espírito, e talvez você já seja um desses também que possui um dom e nem sabia. Quando você se aprofunda, quando você se lança nessa experiência com o Espírito Santo, ele nos revela os dons que Deus tem a nos dar. Mesmo que talvez seja esse dom da paciência de Jó, né? De jamais blasfemar e sim de dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Ou como o diácono Nelson Correia traduziu em canção, Deus é mais. É isso, Deus é mais que eu e mais que tudo, diácono Nelson. É verdade isso. Inspiração, gente. Esse homem é muito ele demora para inspiração. compor, mas quando vem é só assim. Ó. É, aí vem 10 minutos de música. É mesmo, eu vou cantar. Sacaneando o batismo. Ô, gente, que coisa boa a gente poder rezar, que coisa boa estarmos na presença de Deus. Bendito seja nosso Senhor por esse carisma santo que nos une, que nos coloca no mesmo lugar. E que lugar é esse? A presença de Deus é o nosso lugar. Coloque-se na presença de Deus para vencer todas essas vozes e essas tentações.